Algo estranho ocorre no mundo. Estamos assistindo a uma performance artística internacional. Apresentações repetidas expõem jogos políticos às custas de israelenses e gazenses. Até esta semana, cerca de 800 mil gazenses deixaram a cidade de Gaza, enquanto as forças de defesa de Israel intensificam o cerco aos últimos redutos do Hamas, tentando resgatar reféns e desmantelar o grupo terrorista. Em vez de pressionar o Hamas a se render ou libertar os cativos, várias potências ocidentais, Reino Unido, França, Canadá, Austrália, Portugal e outras, optaram por outra manchete. Eles declararam o reconhecimento de um Estado palestino, embora não seja um com fronteiras, eleições, um governo estável ou a vontade, muito menos a capacidade, de abandonar seu apoio ao terrorismo. O Hamas comemorou. Então, onde isso nos deixa? Além desse apoio estranho a terroristas jihadistas, esse reconhecimento realmente promove algum interesse concreto? É possível criar um Estado palestino sem o consentimento e cooperação de Israel? E quando parecia que o teatro internacional não podia ser mais absurdo, surge a flotilha global Sumud, a frota improvisada de cerca de 50 embarcações, escoltada por navios de guerra da Espanha e da Itália e repleta de ativistas radicais, simpatizantes do Hamas e políticos europeus, se aproxima de Israel nesta semana. Levantando pouca ajuda e sem o equipamento adequado para entregá-la, o grupo busca provocar um incidente internacional com Israel e posar para as câmeras, usando civis de Gaza como figurantes. A caravana global de barcos do amor parece sátira, mas é real e segue para um ponto crítico internacional. Além das tentativas de pressionar Israel, esses eventos humanos se conectam pelo uso contínuo do povo de Gaza para obter vantagens políticas internas ou internacionais. Hoje, com o professor Eugene Kantarovich, vamos explorar se é só isso mesmo ou se talvez haja algo mais por trás disso agora, especialmente quando os Estados Unidos parecem estar apresentando sua própria proposta para o dia seguinte em Gaza, mais uma vez levantando a possibilidade de um caminho para a criação de um Estado palestino. Eu sou Helena Maisel Diamant, diretora executiva do Fórum Israelense de Direito e Liberdade, e este é o Basic Law. Antes de chamar os convidados, quero falar aos advogados presentes. Em dezembro, o Fórum lançará sua primeira viagem de educação continuada para advogados em Israel. Durante uma semana de experiências profissionais, acadêmicas e turísticas, vocês explorarão questões jurídicas internacionais, comerciais e constitucionais em palestras, debates e painéis com diversos pontos de vista. Vocês também terão a oportunidade de conhecer alguns dos pensadores que tivemos o prazer de receber neste programa, incluindo a querida professora. Você sairá informada, empoderada e enriquecida. Então, se você tiver interesse em se juntar a nós, por favor, entre em contato comigo através do link na descrição do programa e teremos prazer em compartilhar mais detalhes. Recebo agora o professor Kantarovich no programa. Oi, Eugênio. Obrigada por participar. É bom estar de volta, Johanna. Vamos direto ao ponto. Já fizemos episódios de direito básico com especialistas opinando sobre o reconhecimento antes disso ocorrer. E, geralmente, a conclusão, fosse Elliot Abrams ou fosse a juíza Sofer, era que haveria pouco efeito prático desde que os Estados Unidos estivessem lá se opondo. Você pode me dar qual é a sua opinião? Então, há pouco efeito prático imediato, mas está tentando estabelecer a base para ações adversas futuras. Ou seja, reconhecer um Estado palestino não cria um Estado. No direito internacional, primeiro você tem um Estado e depois ele é reconhecido. Se você não tem um Estado, né, o reconhecimento não tem efeito algum. Reconhecer um Estado não é suficiente para criá-lo. Além disso, e acho muito importante destacar as declarações reais de reconhecimento, em particular a australiana, e acho que a francesa também, deixaram claro que não existia um Estado palestino. Disseram, queremos uma solução de dois Estados. Os palestinos realmente merecem um Estado, e nós não queremos perder a esperança de uma possível solução de dois Estados, o que significa que atualmente não existe uma. Então, nós vamos reconhecer um Estado palestino como uma forma de criar a possibilidade de uma futura solução de dois Estados. Então, eu acho que isso deixa muito mais claro do que qualquer outra coisa que, de fato, objetiva e legalmente, não existe um Estado palestino, mas eles querem entrar em um jogo de faz de conta e agir como se existisse para agradar seus eleitores internos. Por causa da guerra, algo assim, por seus próprios motivos. Então, isso por si só não faz muita diferença. Certo? Mas é importante que a Grã-Bretanha e a França
ao contrário da Suécia, ou da Espanha, ou de outros países que tomaram ações semelhantes recentemente, sejam membros do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas sem nenhum motivo justificável. Eu estava lendo um artigo do Ed Lutwak hoje. Eles mal conseguem reunir, sabe, entre os dois não está claro se conseguem reunir 100.000 soldados de combate. Ou seja, bem menos que o exército israelense regular em tempos de paz. Foram incluídos no Conselho de Segurança por serem grandes potências e hoje são potências de legado. Isso lhes garante papel diplomático relevante na Organização das Nações Unidas. Em algum momento, se esses membros do Conselho de Segurança quiserem aprovar uma resolução da Organização das Nações Unidas para admitir um Estado palestino como membro das Nações Unidas, o que só pode ser feito com o consentimento do Conselho de Segurança, e tem sido barrado até agora, o fato de tantos membros permanentes quererem fazer isso vai dar um impulso ainda maior. E em uma possível futura administração democrática, os Estados Unidos podem não vetar isso. Eles afirmam que todos os membros permanentes desejam isso. Quem somos nós para impedir? Assim, é uma forma de aprovar algo perante um governo dos Estados Unidos da América que não pretende vetar. Isso por si só não faria nada? Isso prepararia o terreno para o objetivo principal deles, implementar sanções ao estilo da África do Sul via Organização das Nações Unidas devido à ocupação de um Estado-membro. Agora, é claro, ocupar um Estado-membro normalmente não leva a sanções. Veja a Turquia ocupando 1/3 de um Estado-membro da União Europeia há tanto tempo quanto eu vivo. Ou outros casos, mas neste caso eles esperariam que levasse. Agora, isso depende de vários ses. Quero ouvir os zs. Isso exige que haja, presumivelmente em breve, para que Trump seja sucedido por um presidente democrata, como algo que aconteça em um futuro próximo. Presumivelmente, isso aconteceria em algum momento. Depois que você passa nos próximos 3 anos, ninguém sabe como o mundo estará. Então eu não me preocuparia nem com esse horizonte de tempo. E, ao mesmo tempo, os mesmos governos permanecem no poder nesses países que querem continuar com as mesmas políticas. Os governos que impulsionaram isso, né, em particular os governos francês e britânico, talvez tenham a menor popularidade de qualquer governo em qualquer lugar. Putin provavelmente é mais popular na Rússia do que Macron na França. Estamos falando de índices de popularidade de 15%, 18%. Putin, desculpe, Macron, não tem um governo. Ele tem um governo minoritário. Ele perdeu sua maioria parlamentar. O Partido Trabalhista venceria as eleições, hoje na Grã-Bretanha. O governo trabalhista britânico deve seguir até as próximas eleições, enquanto na França as eleições devem ocorrer no próximo ano. Então, essa não é exatamente a visão da França. É a visão de uma constelação específica de governos de esquerda europeus, com os quais Israel acabou ficando preso ao mesmo tempo. E a ideia é que, se o governo reverter sua política, então isso desaparece. Certamente, eu não sei se eles estariam propensos a reverter o reconhecimento. Curiosamente, a oposição, os conservadores, acho que eles chamam de liberais, na verdade, mas a oposição conservadora na Austrália disse que planeja reverter o reconhecimento se for eleita. Na Europa, não está claro o que ocorreria, mesmo sem ação ou pressão. Porque essa ideia de quantos reconhecimentos esse conceito de Estado palestino tem é um pouco como um jogo. Eles citam cerca de 140 reconhecimentos, incluindo ex-estados soviéticos e aliados que hoje não reconhecem ou não creem na existência do Estado palestino, como Hungria e República Tcheca. É só que o país deles foi registrado como tendo dito sim há 50 anos e nunca retirou formalmente esse reconhecimento. Mas na prática isso não conta muito. Ok, isso está levantando algumas perguntas para mim. Primeiro, estou meio curiosa para saber qual é o pior cenário possível. Você falou sobre sanções no estilo da África do Sul. Então isso seria uma parte disso. Mas tem outra coisa. Depois que superarmos isso, não entendo. Não sei nem como seria tentar ter um Estado palestino, a menos que Israel estivesse lá como um parceiro disposto. Porque, e você provavelmente sabe disso com muito mais profundidade do que eu, existem uma série de relações entrelaçadas de segurança, de administração financeira, e o simples fato de a autoridade palestina existir hoje é meio que por nossa causa, para começo de conversa onde há um fator de estabilização. E
Então, o que isso realmente significa, sabe? Reconhecer e avançar sem que Israel esteja lá como um parceiro disposto, é outra dúvida que eu tenho, porque, para mim, isso parece desmentir tudo isso, certo? Vamos começar com o que você quis dizer com o pior cenário possível, pois acho. Algo como sanções era. Mas o que isso significa? Eu não acho que seja provável, Claro, mas eu acho que é. mas estamos vendo agora embargos de armas de diferentes países europeus, pelo menos, e movimentos para boicote. Então, o que você. O que eles estão falando é de algo que basicamente autorizaria um amplo boicote comercial a Israel, que é exatamente o que a oposição está buscando. Acho que estamos muito longe disso. Mas é verdade que um Estado palestino só existirá com total apoio de Israel. Eles não sobrevivem como Estado independente e dependem dos seus serviços básicos. Ninguém quer manter a moeda palestina, e reconhecê-la como Estado oficial provavelmente não mudaria isso. E claro, teoricamente, o Estado não seria governado pelo Hamas, mas isso, obviamente, também depende de Israel garantir que qualquer governo que exista esteja protegido contra o Hamas. O objetivo desses esforços é forçar Israel a aceitar isso. Esse é o ponto. Obrigar Israel a permitir a criação de um Estado e conceder todas as vantagens necessárias. Então, quando falamos sobre o Estado que eles imaginam, não é como um Estado normal. Um Estado normal, por exemplo, não tem direito de receber utilidades do seu vizinho. Um Estado normal não tem direito de ter pessoas trabalhando no Estado vizinho se eles forem, por exemplo, hostis. Claro, supõe-se que judeus não poderiam entrar na Palestina, enquanto palestinos viriam aos milhares diariamente para trabalhar. Se não for esse o caso, não existe economia palestina. Eles não conseguem sobreviver um dia sem Israel. Então, se Israel fosse um Estado soberano, poderia selar sua fronteira com outro Estado soberano, mas não é esse o assunto. Eles falam de um Estado palestino soberano e um israelense com soberania limitada. Vamos fazer mais perguntas sobre isso e depois falar sobre essa coisa ridícula. Selfie flotilha. Flotilha de selfies. Ok, então, durante o fim de semana, houve relatos iniciais sobre os Estados Unidos da América divulgarem uma proposta de 21 pontos para um plano para acabar com a guerra. Há muitos elementos diferentes ali que eu acho que provavelmente os israelenses achariam preocupantes, incluindo a libertação adicional de prisioneiros e anistia para combatentes do Hamas que aceitarem para si as obrigações de coexistência pacífica. Mas o que mais me chamou a atenção no plano é que parece retomar uma linguagem relacionada ao caminho para a criação de um Estado no futuro. Isso muda de alguma forma a maneira como você. Primeiro, Neto, o que você acha do que leu até agora? Eu sei que é tudo muito, muito inicial, então é muito difícil julgar. Mas, em segundo lugar, isso de alguma forma afeta a sua análise sobre o assunto? Tipo, a geopolítica aqui? Então, é um plano muito, 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 muito terrível. Eu não diria que o governo Trump divulgou isso. Isso foi apresentado à imprensa por alguém que afirma falar pelo governo Trump. Alguns membros do governo Trump provavelmente apoiam isso, outros não, mas os Estados Unidos da América não divulgaram formalmente nem submeteram as partes. Então, acho que não podemos dizer que essa é uma proposta dos Estados Unidos. Parece proposta do Catar, pois inclui cláusulas aleatórias como Israel não poder atacar o Catar. Sério? Bem, e se o Catar organizar ataques contra Israel? É como se fosse uma isenção geral contra o direito de autodefesa de Israel. É isso que quero dizer ao afirmar que Israel deixaria de ser um Estado soberano, pois não existe mecanismo de aplicação para o Hamas. O que acontece se esses caras aceitarem a anistia e depois violarem os termos? O que acontece se eles se rearmarem? O que acontece se eles acabarem com o Hamas e se reorganizarem como filho do Hamas, bebê Hamas, Hamas o retorno? Os nomes são realmente, sabe, arbitrários. Isso depende dessa força internacional de segurança hipotética. Essas nunca, nunca, nunca funcionaram ou trouxeram segurança nas muitas, muitas vezes em que foram tentadas no Oriente Médio. A administração Trump sabe disso. A administração Trump acabou de pôr fim à Unifil, que tem sido uma força multinacional e que vem falhando em fornecer paz e segurança no Líbano há 40 anos. A administração Trump sabe que isso não funciona. Por isso é difícil afirmar que a administração Trump está envolvida.
a linguagem sobre um Estado palestino é ainda mais vaga do que em documentos anteriores. Mesmo ligar o fim da guerra à criação de um Estado palestino já seria uma grande vitória diplomática para o Hamas. O Hamas diria: conseguimos recolocar nossa questão em pauta. Outra cláusula supostamente afirma que Israel não deve anexar a Cisjordânia, mas não faz sentido anexar algo que já seria seu. Só de levantar essas questões, o Hamas dirá: nós salvamos a Cisjordânia. Quando falamos da Cisjordânia, Bibi ia aplicar a lei civil israelense à Judéia e Samaria. Trump era presidente e impedimos isso, provando que nossas táticas funcionam. E essa vai ser a mensagem recebida de forma esmagadora pela população palestina, que imediatamente começará a se preparar para outra rodada sob os olhos nada atentos de uma suposta força árabe multinacional. Então, você acabou de falar sobre a possível proibição do que chamamos de anexação e a aplicação da lei civil. E eu não lembro se foi você ou outros membros do nosso círculo jurídico que foram muito cuidadosos ao me corrigir quando eu usava a linguagem de forma errada. Então, não estamos falando sobre anexação, certo? A direita israelense não está falando sobre anexação, certo? Você disse que já somos soberanos no território, né? Mas falta aplicar a lei civil. E eu gostaria de saber se você poderia explicar um pouco a situação atual e o que, de novo, não há muitos detalhes, e eu também não acho que isso vá acontecer, mas seria apenas em termos de uma possível resposta, apesar da oposição global a isso agora. Em termos de uma possível resposta, Israel meio que sugeriu, falou sobre, através do seu direito, essa aplicação da lei civil. Qual é a diferença entre a situação atual e como isso seria? Assim como o reconhecimento do Estado palestino, na verdade trata-se muito de simbolismo, formalidades e aparências, mas isso pode ganhar significado. Então, desde 1967, a Judéia e Samaria têm sido governadas, na maior parte, não sob a lei civil que se aplica ao restante de Israel. Ela tem sido governada por um comandante militar e as regras têm sido implementadas por esse comandante militar. Isso não quer dizer que ele sempre cria regras militares. Na prática, as regras que se aplicam são as leis israelenses, mas elas precisam ser reimplementadas, como um passo burocrático extra por esse comandante militar. Existem certos aspectos da aplicação dessas regras, ou seja, as agências burocráticas que realmente as aplicam são um pouco diferentes do restante de Israel, porque ainda é organizada como uma zona militar, o que não é algo estranho. Ressalto que muitos territórios dos Estados Unidos da América passaram décadas sob comando e governo militar, assim como vários países por longos períodos. Assim como as leis de poluição, a dificuldade em aplicá-las, porque o órgão fiscalizador não atua lá. O Exército precisa fazer isso, mas não é bom nisso. E o Exército não é eficiente nisso, nem na preservação arqueológica. Mesmo com as mesmas regras, a aplicação diferente faz diferença. Agora, algumas partes da lei civil israelense, Israel não escolheu governar essa área sob a lei militar, porque acredita que não tem soberania ali, mas realmente porque havia uma expectativa em 1967 de que os árabes viriam querendo negociar algum tipo de acordo territorial e algumas partes desse território teriam que ser cedidas. Se aplicar toda a lei civil israelense, depois terá que desfazê-la, causando várias complicações. Isso foi feito assim para facilitar a separação como parte de um acordo, mas, como costuma acontecer no Oriente Médio, nada é tão permanente quanto o temporário, e isso acabou se tornando uma espécie de arranjo duradouro. Agora, obviamente, aplicar a lei civil israelense é um sinal do oposto, de que você não espera um acordo, você não espera separar isso. Do ponto de vista da soberania, isso na verdade não importa, certo? Israel tem soberania, direitos soberanos sobre esse território. Ela exerceu esses direitos soberanos. O fato de que ela escolhe administrar esse território de uma forma diferente não significa que ele seja menos parte de Israel. Assim como Porto Rico é administrado de forma um pouco diferente, Guam é administrada de forma um pouco diferente, Samoa Americana é administrada de forma um pouco diferente e a antiga zona do Canal do Panamá era administrada de forma um pouco diferente. Antiga, talvez futura. Simbolicamente, facilita administrar a área e aplicar a lei civil israelense. E é um sinal de que você acredita que tem soberania e que não pretende abrir mão dela, por isso é, na verdade, a resposta perfeita
ao que os franceses e britânicos têm feito. Os franceses e britânicos tentam criar a ideia de temporariedade israelense. Nada apoia mais isso do que Israel parecer estar dividido em relação a esse assunto. Aí, teoricamente, se tal medida fosse adiante, a vida mudaria de alguma forma para os cidadãos judeus, cidadãos árabes? Nem tanto, para os árabes realmente, nem tanto, porque é uma questão de princípio. É difícil dizer, pois depende dos detalhes de aplicação. Muitos planos prevêem uso só em comunidades judaicas. Nesse caso, a vida dos árabes não mudaria muito para os cidadãos árabes, para os residentes árabes de lá. Se alguma coisa mudasse, seria apenas a natureza das coisas, tornando tudo um pouco mais brando ao colocar agências civis de aplicação da lei e agências administrativas civis responsáveis pela fiscalização, em vez de o exército cuidar de tudo, certo? Agora, em casos de poluição ou arqueologia, você não fala mais com o exército. Então, a vida cotidiana não mudaria tanto assim. Isso tornaria certas coisas mais baratas, burocraticamente mais convenientes, mas isso é mais nos bastidores. Certo? Vamos fazer mais uma pergunta antes de eu, relutante, falar dos barcos. Não quero mesmo. Recebemos várias notícias importantes em Israel na última semana. E grandes não notícias, grandes especulações, eu diria. E grandes especulações, mas mesmo apenas no nível doméstico, quero dizer. Finalmente temos um novo chefe do Shabak. Mais uma pergunta sobre isso, mas é meio que uma pergunta geral. Se você alinhar as ameaças de guerra jurídica contra Israel, certo, à medida que a guerra avança, mas também depois, você vê que há um aumento nos pedidos por embargos comerciais, por embargos de armas, que já existem em vários países. Há cidadãos israelenses que estão sendo perseguidos por ONGs por sua participação como reservistas, como soldados na guerra de Gaza. E, obviamente, a possibilidade de sanções se estenderem. Há várias sanções em países contra ministros e figuras como Ben-Gvir. Outros tipos de sanções podem atingir israelenses. E, claro, os mandados, eu acho, no Tribunal Penal Internacional ainda estão sob revisão para o primeiro-ministro Netanyahu e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant. Israel precisa repensar sua estratégia política e jurídica. E eu só estou me perguntando, já que estamos falando do lado jurídico, você tem mais receio de se aprofundar nesse aspecto? Estamos indo bem? Esquecemos algum passo? Precisamos pensar com mais cuidado em uma estratégia mais ampla? O que mais poderíamos fazer para proteger e promover nosso povo e nossos interesses? Ok? Então as pessoas adoram criticar Israel por sua diplomacia pública e sua condução da diplomacia. Israelenses fazem isso porque sempre acham que poderia ser melhor. Vou começar dizendo que é um desafio extremo e eu não gostaria de criticar ninguém. De modo geral, acho que elementos de uma estratégia bem-sucedida que poderiam ser mais enfatizados são a resposta agressiva. Então, pegue como exemplo os reconhecimentos pelo Reino Unido e pela França. Esses países mantêm consulados que atuam ilegalmente em Jerusalém. Ou seja, existem missões diplomáticas em Jerusalém que, em violação à Convenção de Viena sobre Relações Consulares, não apresentaram suas credenciais ao Estado de Israel, porque não reconhecem Jerusalém, nenhuma parte dela, na verdade, como sendo parte do Estado de Israel. Agora, eles se descrevem como estando no Estado da Palestina. Israel precisa expulsar esses e fechar. 14 membros do Knesset enviaram carta pedindo isso e mais pessoas assinam. O governo está analisando isso de perto, mas eles estão com medo porque os franceses e os britânicos dizem: se vocês fizerem isso, então nós realmente vamos atrás de vocês. Isso mostra que é a coisa certa a se fazer. Mostra mesmo? Sim, mostra que há custos para o outro lado. Você não quer se envolver sem motivo. Sabe o que eles não dizem? Se fizer outro discurso na Organização das Nações Unidas ou postar outro tweet do Ministério das Relações Exteriores nos chamando de antissemitas, aí sim vão agir, pois isso não importa para eles. Não importa, eles não sentem isso como um custo. Deixe claro que ações prejudiciais terão custos diretos para eles. Nesse caso, também, é simplesmente algo que deveríamos fazer de qualquer jeito, certo? Mas sempre tivemos relutância em fazer porque era o status quo. Com quantos países faríamos isso se fôssemos consistentes? Digamos, 5 ou 6. Tudo bem. Espanha e Suécia também reconheceram a Palestina. Eles têm consulado aqui, mas eu restringiria aos países que reconheceram desde 7 de outubro, especialmente irritante. Basicamente é a Espanha, Bélgica, Grã-Bretanha, França. Tudo bem. Não é o fim do mundo.
Deveríamos ter feito isso antes. Agora, se recuarmos, eles vão dizer que somos fracos. Somos alvo fácil. Por que não perseguem o Hamas? Eles sabem que o Hamas é duro e vai atrás de você. Por isso, geralmente somos vistos como fracos. Isso se relaciona ao segundo ponto, como aplicar a lei israelense. O motivo é que, como você sabe, há várias razões para tanto interesse diplomático em Israel. Alguns são motivos meio óbvios e históricos, mas alguns diplomatas só querem tranquilidade. Eles percebem um tumulto e dizem que a paz virá quando um dos lados desistir. Os palestinos são assustadores. Eles dizem, eles gritam e berram, eles nunca vão desistir. Alguns israelenses, inclusive, discordam do governo. Diferente dos palestinos que, se discordarem do governo, vão ter as pernas quebradas na televisão. Eles pensam, vamos pressionar Israel, não é questão de certo ou errado, eles são o alvo mais simples. Então precisamos, por exemplo, ao nos firmarmos em Judéia e Samaria, eles vão perceber. Sabe de uma coisa? Esses caras não são um alvo fácil. Está lá. Na sua opinião, talvez exista uma estratégia intermediária, porque as coisas que você está levantando são coisas que, dentro de Israel, eu acho que talvez você teria muito apoio. Consulados apoiam claramente os Estados Unidos, considerando isso um assunto interno de Israel. Tudo bem? Estou dizendo que, entre o público israelense, a aplicação da lei civil na Judéia e Samaria é controversa. Nada é isento de controvérsias, só belos discursos não geram polêmica. É por isso, no entanto, A única saída é escolher uma abordagem mais firme e pressionar. fechar os consulados teria apoio esmagador. Sim, eu estava pensando talvez nisso. Eu posso te contar. Mas o governo não está fazendo isso. Tudo bem. Um leve grande defensor disso. Ele foi uma das primeiras pessoas a escrever sobre esse assunto há uma década. O que acha que causa essa relutância? Difícil dizer, sabe? O Ministério das Relações Exteriores, eu acho, tem uma aversão cultural inerente a fazer as coisas, porque eles têm uma crença. Então, sabe, é importante ser inteligente. Eles gostam de dizer uma coisa. É mais importante ser inteligente do que estar certo. Ser inteligente e estar certo deveriam ser o mesmo. Mas se você quiser dizer que existe uma coisa separada chamada inteligente, além de estar certo, então inteligente vai ser o que não está certo. Em outras palavras, algo complicado para evitar mais conflitos. Eles têm muito medo de mais conflitos. Eles podem dar ênfase demais a relações diplomáticas de curto prazo, como se tudo feito pelos franceses fosse revertido por um futuro governo francês. É um pouco arriscado, potencialmente. Então, isso não está fazendo nada. Verdade. Essa aposta é real. Muitos, incluindo eu, pedem que a questão do consulado seja tratada preventivamente, para mostrar que falamos sério. E então você pode reabrir se eles não reconhecerem o Estado palestino, mas isso não aconteceu. Então, eu acho que está claro que a inação mostrou que falhou. Um dos motivos disso não ter ocorrido é que eles gostam desses consulados, pois os veem como legado imperial. Eles foram criados no século XIX para servir aos peregrinos cristãos à Terra Santa. Hoje eles não fazem mais isso, mas são belos prédios antigos do século XIX e esses países não querem que sejam removidos, mas não acreditavam que faríamos isso. Certo, vamos conversar. Frota. Até agora, né, a principal notícia é essa. O grupo de barcos fez principalmente alegações de um ataque de drone a alguns dos barcos. Um ataque hacker que colocou outras músicas nos rádios deles e, aparentemente, uma grande briga entre participantes muçulmanos tradicionalistas e participantes queer. Você esqueceu que eles colocaram fogo nos próprios barcos com sinalizadores. Esqueci mesmo. Eles fizeram isso 2 vezes. Sim. É realmente uma pena que a gente tenha que discutir isso, mas olha, eu acho que, obviamente, eles estão chegando também fazer algum tipo de confusão. E há até declarações de pessoas nos barcos explicando que é isso que eles querem fazer, por isso se recusaram a entregar até mesmo a pequena quantidade de ajuda que estão trazendo para as autoridades competentes, para permitir que ela seja entregue sem tentar provocar um confronto. Eles disseram não ao Papa. Quero dizer, houve algumas ofertas diferentes também. É. E até mesmo, sabe, a Itália estava implorando para que eles, acho que, movessem a ajuda através de Chipre também.
Enfim, eles estão vindo e se aproximando. Isso é tipo. Acho que já te contei que às vezes em filmes de terror você tem paródias. Você tem aquela suposta vítima parada ali gritando, e aí você afasta a câmera e vê que o perigo está a 10, 20 metros de distância, se aproximando lentamente. É mais ou menos assim que eu me sinto. Essa é uma história sem fim, mas talvez finalmente esteja chegando ao clímax. E, obviamente, isso traz à tona lembranças do Mar de Marmará e toda a condenação internacional e perda real de vidas e os problemas que vieram depois. Vamos dedicar alguns minutos ao básico. Há um bloqueio em Gaza que já existia antes da guerra. O que significa isso e por que é considerado legal? Ok, deixe-me explicar para que servem as marinhas. Sim, Em guerras, marinhas não são feitas só para afundar navios de outros países. Elas são projetadas como agente de guerra econômica contra o inimigo, e a principal forma dessa guerra econômica é: por que temos essas armas flutuando no mar? Porque o mar é onde ainda hoje passa o volume esmagador do transporte marítimo e do tráfego econômico mundial. Então, o objetivo é interromper esse tráfego, uma tática legal, na verdade. Um objetivo, o que qualquer força naval buscaria fazer, é impor um bloqueio ao inimigo. Em outras palavras, cortar a entidade inimiga do reabastecimento. E isso é legal, segundo o direito internacional. Isso foi afirmado na Declaração de Londres sobre Guerra Marítima de 1909, se não me engano. Na verdade, isso foi o artigo 1 da mais recente Declaração de San Remo, dos anos 1990. É para isso que servem as marinhas, para cortar o suprimento do inimigo. E isso é totalmente legal. Israel impôs um bloqueio em Gaza. Agora, o que significa bloqueio? Então, bloqueio normalmente significa: se você está em guerra com outro país, estados terceiros podem continuar fazendo negócios com ambos os lados. Uma vez que você tem um bloqueio, isso significa que você vai afundar qualquer navio que entrar, e desde que você aplique isso de forma uniforme, sem dar tratamento especial, por exemplo, para navios americanos ou navios favorecidos, então você pode de fato ter esse tipo de bloqueio. Furar um bloqueio também é legal, e o que fazem é totalmente legal. Totalmente legal, é permitido furar um bloqueio mesmo com um navio de terceiro país. No entanto, é um ato de guerra. Então é nisso que eles estão envolvidos. Eles estão envolvidos em um ato de guerra contra Israel, e as consequências disso certamente incluem ser parado, ter o navio apreendido e até mesmo ser afundado. Essa é uma possível consequência legal. Israel provavelmente não vai fazer isso por questões de imagem, mas eles têm direito de fazer até menos que isso, e estar em águas internacionais não muda nada. Sim, o bloqueio se aplica às águas territoriais. Você pode agir como quiser. tudo bem. Quem está no navio apoiando isso? Você sabe quem é? Não estou tão familiarizado. Parece ser uma espécie de consórcio, uma aliança vermelho-verde de grupos islâmicos e atores, junto com ativistas progressistas europeus, mais famosa a Greta. Então isso é literalmente vermelho-verde, certo? No sentido de que ela mudou das preocupações ambientais para essa flotilha totalmente antieconômica. Essa foi uma referência bem sofisticada. Ok. Então eu me pergunto, na medida em que há apoio estatal e você está chamando isso de um ato de guerra, quais medidas estão disponíveis para Israel tomar contra. O recurso principal é contra a embarcação. É contra a embarcação? Acho que Israel deveria apreender essas embarcações. E uma vez que elas sejam apreendidas, elas podem realmente se tornar um prêmio legal, o que na guerra naval significa que você pode ficar com esses navios. E eu acho, na verdade, que elas deveriam ser oferecidas. Eu acredito que esses navios realmente deveriam ser usados para esse propósito. Barcos que não vieram até aqui, eles deveriam ser usados para ajudar o povo de Gaza. Por exemplo, eles podem fornecer transporte para as pessoas em Gaza que desejam sair, o que pode ser quase metade da população. Então é loucura que Greta Thunberg possa pegar um barco para Gaza, mas ninguém em Gaza pode sair de barco. Isso está errado. Tem que ser uma viagem de ida e volta. Inovador.
Ok, então eu hesito em fazer essa pergunta porque suspeito que, pelo menos no caso dos italianos, eles enviaram o navio basicamente para garantir a segurança dos seus cidadãos em. Esses navios não são, os navios de guerra são mais como no setor de fake news ou similar, uma ação simbólica. O navio espanhol, eu olhei para o seu armamento, não é um navio de guerra. É como um barco da polícia tem um canhão de convés de 76 milímetros e, acredito, 2 suportes para metralhadoras. Não carrega torpedos, pelo que vemos. Não serve para reutilizar como mísseis. Isso não é algo que você possa usar para a guerra naval. Eles não buscam confronto com Israel, pois não conseguiriam vencer. Acho que isso ultrapassaria o limite, como você disse, entrando em atos de guerra, o que não parece ser o objetivo deles. Eles estão lá para, como eu disse, causar problemas. E sabe, muito desse apoio ao Hamas. Estratégias pró-Gaza. Se eles se machucarem, isso pode até beneficiá-los. Ah, certo, para as próprias necessidades de relações públicas deles. Ok. Então, o que você acha que vai ser a posição sobre isso? Eu não sei, não tenho acesso aos planos. Eu daria um conselho. Acho que os barcos provavelmente podem ser apreendidos. Islo é muito bom nisso. Eles pegaram o barco anterior da Greta de forma muito preocupante. Todos os ativistas jogaram seus celulares no oceano, o que causa danos realmente irreversíveis à vida marinha por causa das baterias. Segundo as regras ambientais internacionais, é ilegal. Ainda assim, devemos apreender o barco. Me sinto mal pelas tartarugas, mas diga para não fazerem isso. Acho que devemos acreditar no que dizem sobre esses barcos. E utilizados para beneficiar o povo de Gaza de algum modo. Tudo bem. Bem, infelizmente teremos que acompanhar isso, mas espero que na próxima semana possamos voltar a talvez algumas notícias nacionais para começar o ano novo em Israel. Muito obrigado por se juntar a nós. Vamos ter que ficar de olho nessas histórias, infelizmente. Embora eu espere que, a partir da próxima semana, possamos começar a focar em algumas notícias muito importantes que estão acontecendo dentro de Israel, o que também proporciona, na minha opinião, um debate muito mais rico sobre a lei, a política e uma visão mais profunda da sociedade israelense. Obrigada. Shana Tova, Bakatima Tova. E a gente se vê este ano. Obrigado por me receber.